Deus não está distante e a cura não está fora de alcance. Com uma oração de fé, sua vida pode mudar agora mesmo, em segundos. E se eu lhe dissesse que neste exato momento a cura está ao seu alcance, que não importa qual doença tenha afligido seu corpo, não importa quanto tempo você tenha sofrido, existe um poder divino que pode restaurá-lo instantaneamente? Hoje, não estou aqui para entretê-lo com histórias ou teorias. Estou aqui para entregar uma verdade que mudou inúmeras vidas. Uma verdade que transformou casos sem esperança em testemunhos de vitória. Existe uma oração, um tipo de oração que não leva dias, semanas ou meses para funcionar. Uma oração que, quando pronunciada com fé inabalável, libera o poder sobrenatural de Deus para curar em segundos. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você crê no poder da oração e inscreva-se para não perder nenhum milagre. Talvez você já tenha orado antes e não sentiu nada. Talvez lhe tenham dito que a cura é um processo lento. Mas deixe-me perguntar, quando Jesus falou aos enfermos, eles esperaram semanas para se recuperar? Não. Os cegos receberam visão instantaneamente, os coxos andaram imediatamente, a mulher com o fluxo de sangue foi curada no momento em que tocou suas vestes. Este mesmo poder está vivo hoje. Se você já duvidou que a cura pode acontecer instantaneamente, eu o desafio. Abra seu coração, silencie suas dúvidas e ouça atentamente. Porque ao final desta mensagem, a cura não será apenas algo que você ouve falar. Será algo que você experimenta. A oração que cura em segundos é real. E hoje, vamos desvendá-la juntos. E se eu lhe dissesse que a cura não é apenas possível, mas que pode acontecer instantaneamente? Não amanhã, não na próxima semana, mas aqui e agora. Alguns podem dizer que isso é impossível, que a cura leva tempo, que a doença segue um curso. Mas deixe-me lembrá-lo. Não servimos a um Deus natural, servimos a um Deus sobrenatural. E quando ele se move, quando seu poder é liberado, não há demora, não há espera. A cura acontece num piscar de olhos. Ao longo da história, vimos momentos em que o poder de Deus rompe as limitações do entendimento humano. A Bíblia está repleta de relatos de homens e mulheres que foram libertados de enfermidades, não através de longos tratamentos ou recuperações lentas, mas através de um único encontro com a presença de Deus. Em Marcos 10, versículo 52, lemos sobre Bartimeu, o cego, que clamou a Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus lhe perguntou, o que você quer que eu faça? E quando o homem respondeu que queria ver, Jesus disse simplesmente, vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, Bartimeu recuperou a visão. Em Lucas 17, versículos 12 a 14, lemos que 10 leprosos clamaram a Jesus por misericórdia. Ele simplesmente lhes disse, vão e mostrem-se aos sacerdotes. E enquanto iam pelo caminho, foram purificados. Não houve um ritual prolongado, apenas uma declaração e uma ação de fé. Quando Jesus andou na terra, ele demonstrou isso repetidamente. Um cego clamou a ele e, em um instante, ele viu. Uma mulher que sofreu por 12 longos anos esticou-se com fé, tocou a barra de sua veste e, imediatamente, o sangramento parou. Um homem paralisado por décadas ouviu as palavras, levante-se e ande. E, instantaneamente, suas pernas recuperaram a força. Agora, deixe-me perguntar, o que mudou entre aquela época e hoje? Deus perdeu seu poder? Ele se tornou silencioso? Não, meus amigos. O mesmo poder que curava nas ruas de Jerusalém está vivo hoje. O mesmo Jesus que falava aos enfermos e os via restaurados, ainda está curando agora mesmo. O problema não é que Deus tenha parado de curar. O problema é que nós paramos de acreditar. Fomos condicionados a duvidar do milagroso, a esperar atrasos,
a pensar que a cura é um processo e não um momento. Mas quando a fé encontra o poder de Deus, não há processo. Há apenas transformação. Em João 5, versículos 5 a 9, Jesus encontrou um homem que estava doente por 38 anos, deitado à beira do tanque de Betesda. Este homem tinha aceitado sua condição como permanente. Quando Jesus perguntou: "Você quer ser curado?", o homem não respondeu diretamente, mas explicou por que não conseguia entrar no tanque. Ele estava fixado no processo, mas Jesus estava focado no momento. Jesus simplesmente ordenou: "Levante-se, pegue sua esteira e ande." E, imediatamente, o homem ficou curado. Alguns de vocês aqui hoje podem estar lutando contra doenças. Talvez vocês tenham carregado dor por anos. Talvez os médicos tenham dito que não há cura. Mas quero que você ouça. Existe um nome que é maior que o câncer. Existe um nome que é mais forte que a doença cardíaca. Existe um nome que detém mais poder que qualquer diagnóstico, e esse nome é Jesus. Em Filipenses 2, versículos 9 e 10, a Bíblia diz: "Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra." Quando invocamos seu nome, a doença não tem escolha senão se curvar. Quando declaramos seu poder de cura, a enfermidade deve fugir. Agora, você pode estar pensando: "Mas eu já orei antes e nada aconteceu." Talvez você tenha clamado por cura apenas para sentir que suas orações bateram no teto. De Patriots Grok 3, criado por Shai, estou aqui para dizer algo. Fé não se trata de quão alto você ora ou quantas vezes você diz as palavras. Fé é saber, profundamente em seu espírito, que quando Deus fala, está feito. Jesus nunca orou para que a cura acontecesse. Ele nunca suplicou ao Pai para tornar alguém inteiro. Ele simplesmente declarou: "Seja curado." E naquele momento, a cura veio. Esse é o tipo de oração que precisamos fazer. Uma oração de autoridade, uma oração de confiança, uma oração que não pede, mas ordena em nome de Jesus. Lembro-me de ouvir sobre uma mulher em São Paulo que sofria de uma condição na coluna por 3 anos. Ela mal conseguia andar, dependendo totalmente de muletas. Os médicos haviam lhe dito que sua condição só pioraria. Num culto de domingo, enquanto o pastor falava sobre a autoridade do crente em Cristo, algo despertou em seu coração. Quando o momento de oração chegou, ela não pediu timidamente. Em vez disso, ela declarou: "Em nome de Jesus, ordeno que esta enfermidade deixe meu corpo agora." Naquele exato momento, um calor percorreu sua espinha. Ela soltou as muletas e, pela primeira vez em 3 anos, caminhou sem dor, não por causa de medicamentos, não por causa do tempo, mas pelo poder de Deus liberado através de uma oração de autoridade. Quer receber uma bênção hoje? Curta o vídeo, comente amém e assista até o final para uma surpresa especial. Em Hebreus 11, versículo 1, lemos: "Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos." A fé não espera para ver, para então crer. A fé crê primeiro e então vê. Existe uma verdade que muitos crentes não conseguem compreender e, por causa disso, andam em fraqueza quando deveriam andar em poder. A verdade é esta: Deus nos deu autoridade sobre a enfermidade, não apenas esperança, não apenas uma possibilidade, mas autoridade real e tangível. A mesma autoridade que Jesus carregava quando andou nesta terra é a mesma autoridade que ele deu a você e a mim. E quando entendemos isso, quando realmente acreditamos nisso, a doença não pode permanecer em nossa presença. A cura não é apenas algo que pedimos, é algo que ordenamos em nome de Jesus.
Pense nisso por um momento. Quando Jesus encontrou enfermidades, ele implorou ao Pai por cura. Ele fez longas orações desesperadas, esperando que talvez, apenas talvez, a pessoa melhorasse? Não. Ele falou com autoridade. Ele disse ao cego: "Veja." E eles viram. Ele disse ao leproso: "Seja limpo." E a doença desapareceu. Ele disse aos mortos: "Levante-se." E eles se levantaram. Não houve hesitação. Não houve demora. Por quê? Porque Jesus sabia que a enfermidade não tinha poder na presença de Deus. Ele entendeu que o reino dos céus já havia estabelecido vitória sobre a doença, e ele andou nessa realidade. Mas aqui está a parte que muitos não percebem. Jesus não manteve essa autoridade para si mesmo. Ele a passou adiante. Em Lucas 10, versículo 19, ele disse: "Eis que vos dou autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano." Ele estava dizendo: estou dando a vocês domínio sobre tudo o que se opõe ao reino de Deus, incluindo a enfermidade. E em Marcos 16, versículos 17 e 18, ele deixou ainda mais claro: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Note bem, ele não disse: eles podem impor as mãos sobre os enfermos, e talvez eles melhorem eventualmente. Ele disse: eles ficarão curados. Mas aqui está o problema. A maioria dos crentes não anda nesta autoridade. Eles oram por cura, como se estivessem pedindo algo incerto, como se esperassem que talvez, se Deus estiver de bom humor, ele possa responder. Mas não foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Ele não disse para pedir à enfermidade com educação se ela poderia ir embora. Ele disse para falar à montanha, e ela se moverá. Fale, declare, ordene, porque quando falamos em nome de Jesus, não estamos falando em nosso próprio poder. Estamos falando no dele. Há um momento no livro de Atos que mostra isso perfeitamente. Pedro e João estavam indo ao templo quando viram um homem que havia sido aleijado desde o nascimento. Ele estava procurando algum pequeno alívio em seu sofrimento, mas Pedro olhou para ele e disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande." Atos 3, versículo 6. E a Bíblia diz que imediatamente seus pés e tornozelos receberam força. Ele não lutou para ficar de pé. Ele não esperou que a cura acontecesse gradualmente. Ele saltou de pé e começou a pular e louvar a Deus. Agora, deixe-me perguntar algo. Pedro parou para orar primeiro? Ele disse: "Deixe-me verificar se é a vontade de Deus para que este homem seja curado?" Não. Ele já sabia que era a vontade de Deus. Ele já sabia a autoridade que tinha em nome de Jesus, e porque ele agiu em fé, o homem foi curado em segundos. Essa mesma autoridade foi dada a nós, e ainda assim, com muita frequência, hesitamos, duvidamos, permitimos que o medo e a dúvida se infiltrem e damos à enfermidade mais poder do que ela realmente tem. Mas hoje, isso muda. Hoje, você começará a andar na autoridade que lhe foi dada através de Jesus Cristo. Alguns de vocês estão aqui hoje e têm vivido sob o peso da enfermidade, sob as mentiras do inimigo que dizem que a cura está fora de alcance. Mas estou aqui para dizer que a enfermidade não tem o direito de permanecer em seu corpo. É um intruso, é uma força ilegal, tentando ocupar um lugar onde o poder de Deus deve reinar. E quando você fala com a autoridade de Jesus, essa enfermidade não tem escolha se não partir. Não amanhã, não na próxima semana, mas agora mesmo. A autoridade já é sua, mas a autoridade deve ser exercida. Você não pode sentar e esperar que a cura aconteça
por conta própria. Você deve se levantar em fé e declarar a palavra de Deus sobre sua vida. Você deve ordenar à enfermidade que saia, assim como Jesus fez, assim como Pedro fez, assim como todo crente foi capacitado a fazer. Porque quando você entende quem você é em Cristo, quando você anda no poder que Ele lhe deu, a cura não é uma questão, é uma certeza. Então, eu lhe pergunto, você reivindicará essa autoridade hoje? Você falará à enfermidade em seu corpo e ordenará que ela saia em nome de Jesus? Porque se você fizer isso, a cura não é apenas possível, ela é inevitável. A cura não é um mistério, não é um evento raro reservado para poucos escolhidos. É uma promessa, uma realidade, um presente que já nos foi dado através de Jesus Cristo. O versículo de Salmos 107, versículo 20, nos diz: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. A palavra de Deus tem poder curativo. Quando você a declara com autoridade, ela não volta vazia. Lembro-me de um jovem em Recife que sofria de epilepsia severa desde a infância. Seus pais haviam consultado os melhores neurologistas, tentado todos os medicamentos disponíveis, mas os ataques continuavam. Às vezes, ocorrendo várias vezes por dia. Durante um retiro de jovens, o pastor falou sobre a autoridade do nome de Jesus. Inspirado, este jovem se levantou, no meio da congregação, e declarou: em nome de Jesus, eu não sou mais um epiléptico, sou curado pelo sangue de Cristo. Naquele exato momento, ele sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. De pé, ele começou a chorar, percebendo que algo fundamental havia mudado. Isso aconteceu há 8 anos, e desde aquele dia, ele nunca mais teve uma única convulsão. Os médicos ficaram perplexos, incapazes de explicar o que aconteceu, mas nós sabemos. Foi o poder de Deus, manifestado através da declaração de fé. Se você quer ver a cura acontecer, clique no like, inscreva-se e não pule o vídeo. Algo incrível te espera no fim. Isaías 53, versículo 5 declara: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Note que o texto não diz: seremos curados um dia. Diz: fomos curados. No passado, já aconteceu. Na cruz, Jesus não apenas pagou por nossos pecados, mas também por nossas enfermidades. A cura não é uma promessa futura, é uma realidade presente. E se você acreditar nessa verdade, se você se apoderar dela pela fé, então a cura pode vir a você neste exato momento. Você não precisa esperar pelo ambiente perfeito. Você não precisa que um ministro imponha as mãos sobre você. O mesmo Jesus, que curou com uma palavra, está aqui agora. E tudo o que é preciso é um momento de fé, uma oração de autoridade para ver a doença desaparecer em segundos. Meus amigos, isto não é apenas uma mensagem, é uma promessa. E hoje, essa promessa é para você. Existe uma verdade que muitos buscadores de cura nunca compreendem plenamente. Uma verdade que, quando apreendida, revoluciona não apenas como oramos, mas como recebemos os milagres de Deus. A cura não é um evento distante reservado apenas para os santos de antigamente. Não é algo que devemos mendigar ou implorar. É algo que devemos tomar posse com autoridade, com a ousadia que vem de conhecer quem somos em Cristo. Se a cura está tão prontamente disponível, por que tantos lutam para recebê-la? Por que alguns oram e veem milagres instantaneamente, enquanto outros sentem como se suas orações não fossem além do teto? A diferença não está na disposição de Deus para curar. Ele já declarou sua vontade. A diferença está em como abordamos a cura, porque existem princípios-chave que destrancam o poder de Deus em nossas vidas.
E quando utilizamos essas chaves, a cura não leva anos, meses ou até mesmo dias. Ela acontece em segundos. A primeira chave: entender que já está feito. Uma das primeiras chaves para desbloquear a cura é entender que ela já está feita. Quando Jesus pendia na cruz e declarou: "Está consumado", João 19, versículo 30, ele não estava falando apenas sobre a salvação. Estava falando sobre tudo que o pecado trouxe a este mundo: enfermidade, doença, dor. Ele carregou tudo. Em Salmos 103, versículos 2 e 3, Davi exclama: "Bendiga o Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças." Note bem, o mesmo Deus que perdoa também cura. E assim, como não questionamos a capacidade ou a vontade de Deus de perdoar, também não devemos questionar sua capacidade ou vontade de curar. No livro de Isaías 53, versículos 4 e 5, o profeta declara: "Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, e nós o considerávamos castigado, ferido por Deus e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados." Este texto não está falando de uma cura espiritual. Está falando de enfermidades físicas, de dores tangíveis que Jesus carregou em seu próprio corpo na cruz. O apóstolo Pedro, escrevendo muito depois da crucificação, cita esta passagem e diz: "Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e por suas feridas fostes sarados." 1 Pedro 2, versículo 24. Note o tempo verbal: fostes sarados. Não serão sarados um dia, não podem ser sarados se Deus quiser, mas fostes sarados. Já aconteceu. Isso significa que a cura não é algo que estamos esperando que Deus faça. Ele já fez. Nosso trabalho não é implorar por isso, mas recebê-lo. Pense nisso como um presente. Se alguém lhe entrega um presente, você não precisa trabalhar por ele, não precisa merecê-lo, nem mesmo precisa se perguntar se ele pertence a você. Tudo o que você precisa fazer é estender a mão e pegá-lo. Mas o que acontece se você se recusa a pegar? Isso significa que o presente não existe? Não. Significa simplesmente que você não reivindicou o que já é seu. A cura funciona da mesma maneira. Deus já a providenciou, mas precisamos tomá-la pela fé. Conheço um homem em Curitiba que sofria de uma doença autoimune devastadora por anos. Ele ia de médico em médico, tentando tratamentos cada vez mais agressivos, apenas para ver sua condição piorar. Um dia, ele ouviu uma mensagem sobre Isaías 53 e como Jesus já havia carregado nossas enfermidades. Pela primeira vez, ele entendeu que não estava esperando que Deus o curasse no futuro. A cura já havia sido comprada na cruz. Naquele momento, algo mudou em seu coração. Ele parou de pedir por cura e começou a agradecer a Deus pela cura que já lhe pertencia em Cristo. Em questão de dias, os sintomas começaram a retroceder e, em semanas, para o espanto de seus médicos, não havia nenhum sinal da doença. O que mudou? Não foi que Deus decidiu de repente curá-lo. A cura sempre esteve lá. Ele apenas entendeu que não estava esperando que Deus fizesse algo novo, mas sim recebendo o que Jesus já havia conquistado. Vamos juntos liberar o poder da fé. Comente: "Eu creio". Inscreva-se e fique até o final para um momento que vai te tocar. A segunda chave: a fé que prevalece. Isso nos leva à segunda chave: a fé. A fé é a ponte entre a promessa de Deus e nossa realidade.
Jesus disse em Marcos 11, versículo 24: Portanto eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Observe que ele não disse, creiam que talvez receberão. Ele disse, creiam que já o receberam. Isso significa que no momento em que você ora, deve crer que está feito, mesmo antes de ver a evidência. É aqui que tantas pessoas perdem a oportunidade. Elas oram por cura, mas esperam se sentir melhor antes de acreditar que estão curadas. Esperam que os sintomas desapareçam antes de agradecer a Deus. Mas a fé não espera por provas. A fé é a prova. Hebreus 11, versículo 1, nos diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé não é esperança. Esperança diz: um dia, Deus me curará. Fé diz: pela autoridade das feridas de Jesus, estou curado agora. A fé olha para o invisível e o declara como realidade. É como Abraão, de quem a Bíblia diz: chamou à existência as coisas que não existiam como se existissem. Romanos 4, versículo 17. Ele não negou a realidade dos fatos. Seu corpo estava velho. Sara era estéril. Mas ele se recusou a deixar os fatos terem a última palavra. Ele olhou além deles para a promessa de Deus. Muitos de nós fazemos o oposto. Focamos nos sintomas, no diagnóstico, na dor, e deixamos esses fatos ofuscarem a promessa de Deus. Mas a fé olha além do natural para o sobrenatural. Ela não nega a existência da montanha. Ela ordena que a montanha se mova. Quando Jesus disse aos 10 leprosos para irem mostrar-se aos sacerdotes, a Bíblia diz que enquanto iam, ficaram purificados. Lucas 17, versículo 14. Não antes, não depois que viram resultados, mas enquanto agiram em fé, a cura foi ativada. Então, deixe-me perguntar: você está esperando que a cura venha? Ou está andando na crença de que ela já é sua? Porque a fé não diz, eu serei curado um dia. A fé diz, eu estou curado agora. E quando a fé fala, o poder de Deus se move. Conheço uma mulher de Salvador que foi diagnosticada com um tumor cerebral. Os médicos disseram que era inoperável, que ela teria no máximo 6 meses de vida. Mas esta mulher conhecia o poder da fé. Em vez de aceitar o prognóstico dos médicos como definitivo, ela começou a declarar: pelas feridas de Jesus, estou curada. Este tumor não tem autoridade em meu corpo. Todos os dias, ela olhava no espelho e dizia: você está olhando para uma mulher saudável. Este corpo pertence a Deus, e nenhuma doença tem o direito de permanecer aqui. Para os outros, parecia loucura. Alguns até sugeriram que ela estava em negação, mas ela estava apenas praticando a fé bíblica, chamando à existência as coisas que não existiam como se existissem. 3 meses depois, quando voltou para mais exames, os médicos ficaram atônitos. O tumor tinha simplesmente desaparecido. Não diminuído, não entrado em remissão, desaparecido. O médico, um homem que não era religioso, disse a ela: não posso explicar isso pela ciência. Você deveria estar piorando, não melhorando. O que você fez? Ela simplesmente respondeu: eu aceitei a cura que Jesus já me deu. A terceira chave, o poder da palavra. Declarada. A terceira chave é falar a palavra de Deus. Provérbios 18, versículo 21, diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que falamos determina o que experimentamos. Muitas pessoas cancelam suas próprias orações pelas palavras que falam. Elas oram por cura, mas depois dizem coisas como: espero que isso funcione, ou não sei se algum dia vou melhorar. Essas palavras criam dúvida, abrem a porta para o medo. Mas quando você declara a palavra de Deus sobre seu corpo, quando diz, pelas suas feridas, estou curado, ou
nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Isaías 54, versículo 17. Você está alinhando suas palavras com o céu. E quando suas palavras se alinham com o céu, milagres acontecem. Pense em Jesus. Quando enfrentou enfermidades, ele não descreveu o problema. Ele falou a solução. Quando estava diante de um homem morto, ele não falou sobre a morte. Ele ordenou vida. Quando viu tempestades rugindo, ele não reclamou do vento. Ele disse: acalme-se, fique tranquilo. Marcos 4, versículo 39. Se Jesus precisava falar, quanto mais nós? Não falamos o que sentimos, falamos o que Deus disse. E quando fazemos isso, a enfermidade não tem escolha senão partir. No livro de Josué, Deus dá uma instrução notável. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes, medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1, versículo 8. Observe a conexão. O que você fala, o que você medita, determina seu sucesso. Isso não é pensamento positivo ou algum tipo de lei do universo. É a lei espiritual estabelecida por Deus. Nossas palavras têm poder porque somos criados à imagem de Deus e Deus criou através da palavra falada. Quando ele disse: haja luz, a luz apareceu. Gênesis 1, versículo 3. Da mesma forma, quando falamos a palavra de Deus com autoridade, estamos liberando o poder criativo para transformar nossa realidade. Conheço um pastor em Fortaleza que desenvolveu um método simples, mas poderoso, para sua congregação. Ele pede que as pessoas escrevam versículos de cura em cartões pequenos, versículos como Isaías 53, versículo 5, Salmos 103, versículo 3, Êxodo 15, versículo 26. Eu sou o Senhor que te cura. Então ele os instrui a falar esses versículos em voz alta 3 vezes ao dia, como se fossem verdade para eles, pessoalmente. Não Deus cura, mas Deus me cura. Não pelas suas feridas somos curados, mas pelas suas feridas eu sou curado. Os resultados foram extraordinários. Pessoas que sofriam de doenças crônicas por décadas começaram a experimentar alívio. Doenças que os médicos tinham declarado permanentes começaram a desaparecer. E tudo começou com algo tão simples quanto alinhar suas palavras com a palavra de Deus. Antes de tudo, mostre sua fé. Deixe um like, comente Jesus cura e assista até o fim para uma revelação que mudará sua vida. A quarta chave: removendo a dúvida e o medo. A quarta chave é remover a dúvida e o medo. A dúvida é o ladrão de milagres. Tiago 1, versículos 6 e 7 diz: peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Esta é uma declaração forte, mas é a verdade. Se permitirmos que a dúvida permaneça, ela bloqueará nossa cura. Mas a boa notícia é que a fé e o medo não podem ocupar o mesmo espaço. No momento em que você decide confiar plenamente em Deus, a dúvida perde seu poder. No momento em que você substitui o medo pela fé, a cura flui livremente. A Bíblia diz em 1 João 4, versículo 18: no amor, não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quando entendemos o amor perfeito de Deus por nós, o medo não pode permanecer. Muitas vezes, o que alimenta o medo e a dúvida é uma visão distorcida de Deus. Vemos Deus como um juiz distante, difícil de agradar, relutante em nos abençoar. Mas essa não é a imagem que Jesus nos deu. Ele disse: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos,
quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Lucas 11, versículo 13. Deus não está relutante em curar. Ele não está segurando a cura, querendo ver quanto tempo podemos suportar a dor. Ele é um Pai amoroso que já providenciou tudo o que precisamos através de Jesus. Em Mateus 8, versículos 2 e 3, um leproso veio a Jesus e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Note que ele não questionou o poder de Jesus. Tu podes. O que ele questionou foi a vontade de Jesus. Se quiseres. A resposta de Jesus é reveladora. Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi curado. A vontade de Deus não é um mistério. Jesus é a perfeita expressão da vontade de Deus. E o que Jesus fez? Ele curou a todos que vieram a ele. Mateus 4, versículo 23, diz: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Quando removemos a dúvida sobre a vontade de Deus, quando compreendemos que Ele quer que estejamos bem, a fé pode crescer sem obstáculos. Isso me lembra de uma jovem mãe em Manaus que tinha uma filha com uma condição rara que causava convulsões constantes. Ela orou, ela clamou, ela implorou a Deus por cura, mas a condição da menina só piorava. Um dia, um amigo lhe perguntou: Você acredita que é a vontade de Deus que sua filha esteja doente? A mãe ficou chocada com a pergunta. Claro que não. Ela respondeu. Então disse o amigo: Por que você está orando como se precisasse convencer Deus a curá-la? Ele já quer isso mais do que você. Naquele momento, a mãe percebeu que suas orações haviam sido baseadas em uma premissa falsa, que Deus precisava ser persuadido a curar. Ela começou a orar de maneira diferente. Em vez de implorar, ela começou a agradecer a Deus pela cura que já estava disponível através de Jesus. Ela começou a declarar a palavra de Deus sobre sua filha com confiança e autoridade. Em uma semana, as convulsões começaram a diminuir. Em um mês, elas pararam completamente. Os médicos não puderam explicar o que aconteceu, mas esta mãe sabia. Ela havia removido a barreira da dúvida e permitido que a fé fluísse livremente. A quinta chave: orando com autoridade. Isso nos leva à quinta chave: orar com autoridade. Muitos cristãos não entendem a autoridade que possuem em Cristo. Eles oram como mendigos, implorando a Deus que faça algo, quando na verdade Ele já lhes deu autoridade para agir em seu nome. Em Lucas 10, versículo 19, Jesus declara: Eis que vos dou autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano. Esta não é uma promessa para algum dia no futuro, é uma realidade presente. Eu vos dou, já está feito. A doença, tanto quanto o pecado, é resultado da queda. É parte do reino das trevas. E quando Jesus morreu na cruz, ele derrotou as forças das trevas de uma vez por todas. Colossenses 2, versículo 15, diz que ele despojou os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Esta é a base de nossa autoridade. Não é algo que ganhamos por nosso próprio mérito ou esforço. É algo que nos foi dado através do que Jesus fez. E quando oramos em seu nome, não estamos usando um encantamento mágico. Estamos exercendo a autoridade que ele nos deu. Quando Pedro disse ao homem aleijado, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Atos 3, versículo 6. Ele não estava esperando que Deus, talvez, decidisse curar o homem. Ele estava liberando o poder e a autoridade que já lhe haviam sido dados em Cristo. Quando oramos por cura, não estamos tentando convencer Deus a fazer algo que ele é relutante em fazer. Estamos alinhando nossa vontade com a sua, que já é curar.
E então, estamos exercendo a autoridade que Ele nos deu para ver essa vontade manifestada na terra. Em Marcos 11, versículo 23, Jesus diz: Digo-lhes a verdade, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Note que Jesus não diz para pedir a Deus para mover a montanha. Ele diz para falar diretamente à montanha. Da mesma forma, quando enfrentamos doença, não precisamos apenas pedir a Deus que a remova. Podemos falar diretamente à doença em nome de Jesus e ordenar que saia. Isso pode parecer ousado, até presunçoso para alguns. Mas não é presunção quando estamos agindo sob a autoridade delegada. Um policial que ordena que um motorista pare não está sendo presunçoso, porque ele está agindo sob a autoridade que lhe foi dada. Da mesma forma, quando ordenamos que a doença saia em nome de Jesus, não estamos sendo presunçosos. Estamos simplesmente exercendo a autoridade que Cristo nos deu. Conheço um homem em Belo Horizonte que sofria de dores crônicas nas costas por mais de uma década. Ele havia tentado tudo: medicamentos, fisioterapia, até cirurgia, mas nada trouxe alívio duradouro. Um dia, ele estava lendo Marcos e foi atingido pela instrução de Jesus para falar diretamente à montanha. Ele pensou: se devo falar diretamente à montanha, devo falar diretamente à minha dor. Então, ele colocou a mão nas costas e disse: Dor, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que saia do meu corpo. Eu declaro que pelas feridas de Jesus eu fui curado. Espinha, seja alinhada. Músculos, sejam relaxados. Ele não sentiu nada diferente imediatamente, mas continuou a fazer essas declarações várias vezes ao dia, acreditando que sua cura já havia sido assegurada na cruz. Em menos de uma semana, a dor que o atormentara por 10 anos havia desaparecido completamente. E não era apenas um alívio temporário. Anos depois, ele permanece livre da dor. O que mudou? Ele finalmente entendeu a autoridade que tinha em Cristo e começou a exercê-la com fé. A sexta chave: recebendo, antes de ver. A sexta e última chave que quero compartilhar é esta: devemos receber antes de ver. Jesus disse algo notável em Marcos 11, versículo 24. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Note a ordem aqui. Primeiro, cremos que recebemos, depois, vemos acontecer. Não é ver para crer, é crer para ver. Isso vai contra tudo o que nos foi ensinado. Nossa mente racional diz: quando eu vir, então acreditarei. Mas o reino de Deus opera por uma lógica diferente. No reino de Deus, a fé precede a manifestação. Foi assim com Abraão. Deus lhe prometeu um filho quando ele tinha 75 anos. Ele teve que esperar 25 anos para ver esse filho. Mas, durante todo esse tempo, ele se manteve firme na fé. Romanos 4, versículos 20 e 21, diz: Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus tinha poder para cumprir o que prometera. Foi assim com os israelitas nas muralhas de Jericó. Deus lhes disse para marcharem ao redor da cidade por 7 dias, e no 7º dia as muralhas cairiam. Eles tiveram que acreditar na queda das muralhas antes de vê-las cair. E é assim com a cura. Devemos recebê-la pela fé antes de vê-la manifestada em nosso corpo. Isso não é negação da realidade, é reconhecer uma realidade mais elevada. É dizer, sim, os sintomas ainda estão aí, mas pela fé eu recebo a verdade de que, pelas feridas de Jesus, eu fui curado. É como plantar uma semente. Quando você coloca uma semente no solo, não vê imediatamente o fruto.
Mas isso não significa que nada está acontecendo. Abaixo da superfície, a vida está brotando. Da mesma forma, quando recebemos a cura pela fé, o processo pode não ser imediatamente visível. Mas isso não significa que nada está acontecendo. Aqui está a verdade extraordinária. No reino espiritual, sua cura já é uma realidade completa, já está feito. Através da fé, você está simplesmente permitindo que essa realidade espiritual se manifeste no natural. Conheço uma mulher em Recife que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado. Os médicos haviam recomendado uma mastectomia, quimioterapia e radiação, mas mesmo assim, o prognóstico não era bom. No dia em que recebeu o diagnóstico, ela foi à igreja, ajoelhou-se no altar e disse: Senhor, aceito a cura que Jesus já comprou para mim. Não sei como ou quando verei isso manifestado em meu corpo, mas pela fé, recebo agora mesmo. Obrigada por já ter me curado. A partir daquele dia, ela começou a agir como se já estivesse curada. Ela agradeceu a Deus todas as manhãs pela sua cura. Ela falou sobre si mesma como curada, mesmo quando os sintomas persistiam. Alguns pensaram que ela estava em negação, mas ela não estava negando a realidade. Ela estava afirmando uma verdade superior. Quando chegou o dia de sua cirurgia, os médicos fizeram mais alguns exames para determinar a extensão exata do câncer. Para seu espanto, não conseguiram encontrar nenhum traço da doença. Perplexos, fizeram mais exames, pensando que talvez tivessem cometido um erro, mas os resultados foram os mesmos. Onde antes havia um tumor maligno, agora havia apenas tecido saudável. O médico chamou isso de remissão espontânea, um termo que a medicina usa quando não consegue explicar por que uma doença desaparece. Mas esta mulher sabia o que havia acontecido. Ela havia recebido pela fé o que Jesus já havia providenciado. E seu corpo simplesmente se alinhou com essa realidade espiritual. Meus queridos irmãos e irmãs, estas são as chaves para a cura instantânea. Não são técnicas complicadas ou rituais místicos. São verdades simples e bíblicas que, quando compreendidas e aplicadas com fé, liberam o poder de Deus para transformar nosso corpo num instante. Entenda que a cura já está feita. Ande em fé, não pelo que vê, mas pelo que a palavra de Deus declara. Alinhe suas palavras com o céu, falando vida e saúde sobre seu corpo. Remova toda dúvida e medo, confiando no amor perfeito de Deus. Ore com a autoridade que Cristo lhe deu, não pedindo timidamente, mas declarando ousadamente, e receba sua cura pela fé, antes mesmo de ver qualquer mudança. Estas chaves não são para poucos escolhidos, são para cada filho de Deus, são para você aqui e agora. E quando você as usar com fé, lembre-se, a cura não precisa levar meses, semanas ou dias. Ela pode acontecer em um instante, porque o poder de Deus não é limitado pelo tempo. E quando a fé encontra seu poder, milagres acontecem em segundos. Se há uma coisa que pode abalar a dúvida de uma pessoa e construir uma fé inabalável, é um testemunho. Um testemunho não é apenas uma história, é uma prova viva de que o que Deus fez antes, Ele fará novamente. Quando você ouve o que Deus fez, algo se agita dentro de você. Isso o lembra de que o mesmo Deus que operou milagres na Bíblia é o mesmo Deus operando milagres hoje. E se Ele fez por um, Ele pode fazer por você. Lembro-me de uma senhora em Florianópolis que havia sido diagnosticada com uma doença degenerativa que afetava seus pulmões. Os médicos haviam dito que ela precisaria de oxigênio pelo resto da vida. Sua capacidade pulmonar havia diminuído para apenas 30% do normal. A simples tarefa de caminhar do quarto até a cozinha a deixava ofegante e exausta. Uma noite, ela estava assistindo a um culto pela televisão quando o pastor começou a falar
sobre o poder da oração de autoridade. Ele citou Lucas 10, versículo 19, onde Jesus diz: Eis que vos dou autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano. Algo acendeu dentro dela. Pela primeira vez, ela percebeu que não estava à mercê da doença. Ela desligou o oxigênio, colocou as mãos sobre os próprios pulmões e declarou: Em nome de Jesus Cristo, ordeno que estes pulmões sejam restaurados. Declaro que, pela autoridade do nome de Jesus, esta doença não tem poder sobre o meu corpo. Pela fé, recebo pulmões novos, fortes e saudáveis, e rejeito este diagnóstico. Ao pronunciar essas palavras, ela sentiu um calor percorrer seu peito. Era como se um fogo estivesse purificando cada célula de seus pulmões. No mesmo instante, ela inspirou profundamente, algo que não conseguia fazer há anos, e percebeu que podia respirar livremente. O oxigênio, que antes era sua ligação com a vida, agora parecia desnecessário. Seus familiares temiam que ela estivesse sendo imprudente, mas ela permaneceu firme em sua fé. Estou curada, ela afirmou. E estava mesmo. Quando retornou ao médico para exames, ele não podia acreditar no que via. Seus pulmões estavam funcionando a 95% da capacidade. Não havia sinal da doença, que, segundo a ciência médica, era irreversível. É um milagre, o médico disse, incapaz de oferecer qualquer outra explicação. E era mesmo. Não porque Deus fez uma exceção especial para ela, mas porque ela, finalmente, entendeu e aplicou a verdade das Escrituras. Em João 8, versículo 32, Jesus diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não foi apenas uma oração que curou aquela mulher, foi o conhecimento da verdade. A verdade de que ela tinha autoridade sobre a doença. A verdade de que a cura já era dela em Cristo. Este é o poder do testemunho. Ele nos mostra que não estamos buscando algo teórico ou hipotético. Estamos vendo o poder real de Deus manifestado nas vidas reais das pessoas comuns ao nosso redor. Outra história extraordinária vem de uma pequena cidade no interior do Pará. Um homem de 47 anos sofria de uma condição cardíaca grave. Seu coração funcionava a apenas 25% da capacidade normal. E os médicos haviam lhe dado no máximo 1 ano de vida sem um transplante. A lista de espera para um novo coração era longa e as chances de receber um órgão compatível a tempo eram mínimas. Este homem era um cristão fiel, mas, como muitos de nós, ele acreditava que Deus curava apenas de acordo com sua vontade soberana e que, às vezes, sua resposta é não ou espere. Ele estava resignado à possibilidade de que talvez não fosse a vontade de Deus curá-lo. Então, em um encontro de oração, um amigo compartilhou com ele 1 Pedro 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e por suas feridas fostes sarados. O amigo explicou que, assim como a salvação é um trabalho concluído, a cura também é. Não é algo que esperamos que Deus faça, é algo que Cristo já fez. Esta revelação atingiu o homem como um raio. Pela primeira vez, ele viu a cura não como algo que precisava convencer Deus a fazer, mas como algo que já lhe pertencia por direito através do sacrifício de Jesus. Isso transformou suas orações. Em vez de implorar, ele começou a agradecer. Em vez de pedir, ele começou a receber. Uma noite, enquanto orava em sua casa, ele colocou a mão sobre o coração e disse: Coração, em nome de Jesus, seja curado. Músculos cardíacos, sejam restaurados. Função cardíaca, volte ao normal. Agradeço a Deus, porque pelas feridas de Jesus, eu já fui curado. Na mesma hora, ele sentiu algo mudar dentro de seu peito. Era como se seu coração tivesse recebido
um choque elétrico, mas sem dor. Apenas uma sensação de energia renovada fluindo por todo o seu corpo. Ele sabia, naquele instante, que algo miraculoso havia acontecido. Na manhã seguinte, ele se sentia mais forte do que se sentia em anos. Caminhar, que antes era uma luta, agora era fácil. Os degraus que o deixavam sem fôlego, ele agora subia sem esforço. Quando retornou ao cardiologista para seu check-up mensal, o médico ficou perplexo ao descobrir que seu coração estava funcionando a 100% da capacidade. Todos os danos anteriores haviam desaparecido sem deixar vestígios. Isso não é possível pela medicina, o cardiologista declarou. Deve ter havido algum erro nos exames anteriores. Mas não havia erro. Era apenas o poder da fé, colocado em ação. O poder de entender o que Cristo realmente conquistou na cruz. Existe uma verdade tão simples, porém tão poderosa, que quando você a compreender, toda a sua vida mudará. A cura não se trata de ganhar o favor de Deus. Não se trata de ser bom o suficiente ou fazer tudo perfeitamente. A cura é sobre a graça. É sobre o amor de um pai que deseja ver seus filhos inteiros. Muitas pessoas lutam para receber a cura porque se sentem indignas. Elas acreditam na mentira de que talvez Deus esteja as punindo. Talvez não tenham orado o suficiente. Talvez não mereçam ser curadas. Mas deixe-me dizer algo. A cura não é sobre o que você merece. É sobre quem Deus é. Em toda a Bíblia, vemos Jesus curando pessoas que não fizeram nada para merecer. O cego à beira da estrada clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos 10, versículo 47. Ele não tinha status, não tinha riqueza, nada a oferecer. Mas Jesus parou por ele. A mulher pega em adultério, aquela que os líderes religiosos queriam apedrejar, Jesus não apenas a perdoou, mas a restaurou. João 8, versículos 3 a 11. Os leprosos, os marginalizados, aqueles que a sociedade rejeitava, Jesus estendeu sua mão, tocou neles e os tornou sãos. Nenhuma vez ele disse: primeiro, limpe sua vida, depois eu te curarei. Nenhuma vez ele disse: volte quando for. Lembro-me de um homem que veio à frente para a oração. Ele estava lutando contra uma doença há anos e me disse: não sei se Deus vai me curar. Não tenho sido o melhor cristão. Cometi muitos erros. Olhei para ele e disse: você acredita que Jesus perdoa o pecado? Ele assentiu. Então, por que duvida que ele cura a enfermidade? A mesma cruz que perdoa é a mesma cruz que cura. Naquele momento, ele deixou ir sua culpa. Ele deixou ir as mentiras que lhe diziam que não era bom o suficiente. E assim que recebeu o amor de Deus, a cura fluiu por seu corpo como um rio. Em um instante, ele foi completamente curado. Tantas pessoas tentam ganhar algo que já foi dado gratuitamente. Imagine se eu lhe entregasse um presente e você continuasse tentando me pagar por ele. Isso seria um insulto, não seria? É assim quando tentamos ganhar o que Deus já deu. A cura não é um pagamento por bom comportamento. É um presente de um pai amoroso e tudo o que temos a fazer é receber. Havia uma mulher que sofria com dores em seu corpo por mais de 20 anos. Ela havia consultado todos os médicos, tomado todos os medicamentos, tentado todos os tratamentos, mas nada funcionou. Ela me disse: eu simplesmente supus que este era meu fardo para carregar. Mas então, uma noite, enquanto ela ouvia a palavra de Deus, algo mudou. Ela percebeu pela primeira vez que a cura já era dela, que não precisava implorar por ela, apenas precisava crer. E assim que ela deixou de lado a ideia de que precisava provar-se digna para Deus, a dor partiu. 20 anos de sofrimento desapareceram em segundos, não porque ela de repente se tornou digna, mas porque finalmente aceitou o que já era seu. Em Efésios 2,
versículos 8 e 9, Paulo escreve: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A mesma graça que nos salva é a mesma graça que nos cura. Não podemos ganhar, não podemos merecer, só podemos receber. Alguns de vocês estão sentados aqui, carregando enfermidades, dores ou doenças que não lhes pertencem. Vocês as aceitaram porque pensaram que era seu destino na vida. Mas estou aqui para dizer que Jesus já as carregou por você. Você não precisa suportar o que ele já suportou. Você não precisa manter o que ele já levou embora. A única coisa que se interpõe entre você e sua cura é a decisão de recebê-la aqui e agora. A graça de Deus é maior que seu passado, é maior que seus fracassos, é maior que suas dúvidas. E quando você abre seu coração para o amor dele, quando para de se esforçar e começa a crer, a cura vem. Não gradualmente, não eventualmente, mas instantaneamente, porque o amor de Deus não se demora. E seu poder de cura já está aqui. Chega um momento em que a fé deve ir além da crença e partir para a ação. Não basta ouvir a verdade, reconhecê-la e até mesmo concordar com ela. A fé deve ser colocada em prática, porque a cura não é algo pelo qual nos sentamos e esperamos. É algo em que adentramos. Já falamos sobre a autoridade, sobre a fé, sobre o poder da oração e o amor de Deus. Mas agora é o momento de agir. É o momento de receber a cura, não como uma possibilidade, não como uma esperança para o futuro, mas como uma realidade presente. Porque o mesmo Deus que curou na Bíblia, o mesmo Jesus que caminhou entre multidões e restaurou os enfermos, está aqui agora, e ele está pronto para curar. Eu tenho visto isso acontecer muitas vezes para jamais duvidar. Tenho observado pessoas se adiantarem, tomarem posse do que já é delas e saírem transformadas em um instante. Em Tiago 2, versículo 17, lemos: Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A fé verdadeira não é passiva. Ela age de acordo com o que crê. Quando Jesus disse ao homem, com a mão ressequida, estenda a mão. Marcos 3, versículo 5. Aquele homem tinha uma escolha. Ele podia hesitar, podia questionar, podia esperar sentir algo antes de tentar, mas ele não fez isso. Ele ouviu a palavra e agiu segundo ela. E no momento em que se moveu, a cura foi liberada. O apóstolo Tiago faz uma pergunta desafiadora em Tiago 2, versículo 14. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Acaso a fé pode salvá-lo? A fé genuína produz ação. Não é suficiente dizer, eu creio na cura. Precisamos agir como se crêssemos. Imagine um homem que diz crer que um cheque depositado em sua conta bancária já está disponível para saque. Ele afirma que o dinheiro já é seu. Mas quando chega o momento de pagar uma conta, ele hesita, temendo que o dinheiro não esteja realmente lá. Sua hesitação revela que, apesar de suas palavras, ele não está realmente confiando no depósito. Da mesma forma, quando dizemos crer na cura, mas continuamos vivendo como se ainda estivéssemos doentes, nossas ações contradizem nossa fé. Deixe-me contar sobre um jovem de 19 anos que nasceu com uma perna 7 centímetros mais curta que a outra. Durante toda a sua vida, ele usou um calçado especial para compensar a diferença. Tudo o que ele fazia, andar, correr, praticar esportes, era afetado por essa condição. Um dia, ele participou de um culto onde o pregador estava ensinando sobre Marcos 11, versículo 24. Portanto, vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede que as recebereis e tê-las-eis. O pregador explicou que não deveríamos esperar ver para crer, mas crer para então ver. Quando chegou o momento da oração,
o jovem foi à frente. O pregador não colocou as mãos sobre ele, nem fez uma longa oração. Simplesmente disse: "Você acredita que Jesus pode curar sua perna agora mesmo?" O jovem respondeu que sim. Então, disse o pregador: "Prove sua fé. Tire seu sapato especial e comece a andar, como se suas pernas já estivessem do mesmo tamanho." Era um pedido ousado. No natural, seria impossível para ele andar normalmente, mas o jovem decidiu agir conforme sua fé, não conforme o que via ou sentia. Ele removeu o calçado e começou a andar. Nos primeiros passos, nada parecia diferente, mas ele continuou, declarando em voz alta: "Pelas feridas de Jesus, fui curado. Minhas pernas têm o mesmo tamanho em nome de Jesus." À medida que continuava andando e declarando, algo extraordinário aconteceu diante dos olhos de todos os presentes. Sua perna começou a crescer, até que ambas as pernas estavam perfeitamente alinhadas. Os médicos depois confirmaram o que todos haviam testemunhado. Suas pernas tinham exatamente o mesmo comprimento. Não era um truque de percepção ou um efeito temporário. Era um milagre genuíno, desencadeado quando a fé se tornou ação. Em Hebreus 11, versículo 1, lemos: "Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos." Note bem, a fé é a certeza, não a esperança vaga. É a convicção inabalável de que o que Deus prometeu, Ele cumprirá. Mas essa convicção deve se manifestar em nossas ações. Quando Jesus curou os 10 leprosos em Lucas 17, ele lhes disse para irem mostrar-se aos sacerdotes. De acordo com a lei daquela época, apenas os sacerdotes podiam declarar alguém curado de lepra. Mas quando Jesus os enviou, eles ainda estavam leprosos. A Bíblia diz: "E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos." Lucas 17, versículo 14. Foi no ato de obediência, no ato de ir, como se já estivessem curados, que a cura se manifestou. Da mesma forma, quando agimos conforme a palavra de Deus, quando nos movemos, como se já tivéssemos recebido o que pedimos, estamos liberando nossa fé para trazer à existência o que não vemos. Na história da mulher, com fluxo de sangue em Marcos 5, vemos outro exemplo poderoso de fé em ação. Ela não esperou que Jesus viesse até ela. Ela não esperou ser convidada para se aproximar. Ela tomou a iniciativa, abriu caminho através da multidão, estendeu-se e tocou a borda da veste de Jesus. Sua ação demonstrou sua fé. E Jesus respondeu dizendo: "Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal." Marcos 5, versículo 34. Note que Jesus não disse: "Meu poder te curou" ou "Minha vontade te restaurou." Ele disse: "A tua fé te salvou." A fé dela, expressa em ação, foi o canal através do qual o poder de Deus fluiu. Jesus ensina em Mateus 17, versículo 20: "Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível." O tamanho da fé não é tão importante quanto a autenticidade da fé. E a fé autêntica sempre se move. Ela sempre age de acordo com o que crê. Muitos cristãos estão presos em um ciclo de passividade espiritual. Eles oram, mas não agem conforme suas orações. Eles pedem, mas não recebem. Eles buscam, mas não encontram. Não porque Deus seja relutante em responder, mas porque eles não deram o passo crucial: agir como se já tivessem recebido. A mensagem sobre a oração, que cura doenças em segundos, trouxe à tona uma verdade poderosa, que ressoa profundamente com a alma brasileira, onde a fé é um pilar que sustenta tantas vidas. Ao ouvir essa mensagem, senti meu coração se encher de esperança e uma certeza renovada de que o poder de Deus não está limitado pelo tempo, pela ciência ou pelas circunstâncias. No Brasil,
onde a espiritualidade pulsa nas igrejas lotadas, nos cultos vibrantes e nas orações fervorosas nas casas, essa mensagem me fez refletir sobre como, muitas vezes, permitimos que a dúvida e o medo nos afastem das promessas divinas. A ideia de que uma oração, quando feita com fé, inabalável e autoridade em nome de Jesus, pode trazer cura instantânea, não é apenas inspiradora, mas um chamado à ação para vivermos nossa fé de maneira prática e ousada. O que mais me impactou foi a ênfase de que a cura já foi conquistada na cruz por Jesus, como diz Isaías 53:5, pelas suas feridas fomos curados. Essa revelação mudou minha perspectiva, mostrando que a cura não é algo que precisamos implorar, mas algo que devemos receber pela fé. A primeira lição que tirei é a importância de compreender que a cura é parte da nossa herança em Cristo. No Brasil, onde enfrentamos desafios diários, sejam financeiros, emocionais ou de saúde, muitas vezes nos sentimos presos a diagnósticos médicos ou situações que parecem sem saída. Mas a mensagem me lembrou que Deus é sobrenatural e sua vontade é que tenhamos vida em abundância. João 10:10. Aplicando isso à vida, comecei a declarar as promessas de Deus sobre meu corpo e minha mente, mesmo quando os sintomas ainda estão presentes. Por exemplo, quando sinto cansaço ou ansiedade, agora coloco a mão sobre o coração e declaro: em nome de Jesus, recebo paz e saúde. Essa prática simples tem me ajudado a substituir o medo pela fé, alinhando minhas palavras com a verdade bíblica, como ensina Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. Outra lição poderosa é a autoridade que nos foi dada em Cristo. No contexto brasileiro, onde muitas vezes enfrentamos desigualdades e dificuldades, é fácil nos sentirmos impotentes. Mas a mensagem me ensinou que, como filhos de Deus, temos autoridade para ordenar que a enfermidade saia, assim como Pedro fez em Atos 3:6. Aplico isso ao enfrentar desafios diários, não apenas de saúde, mas em outras áreas da vida. Por exemplo, quando enfrento uma dificuldade no trabalho ou em casa, oro com confiança declarando: em nome de Jesus, essa situação está resolvida. Essa postura de autoridade mudou como lido com problemas, trazendo uma confiança que vem de saber que o poder de Deus flui através de mim. A fé em ação foi outro ponto que me marcou profundamente. No Brasil, somos um povo que ama agir, seja dançando no carnaval, celebrando em família ou orando com fervor. A mensagem destacou que a fé não é passiva, ela exige movimento. Como os leprosos, em Lucas 17:14, que foram curados enquanto caminhavam, percebi que preciso agir como se já tivesse recebido a bênção. Recentemente, quando enfrentei uma dor física persistente, decidi não apenas orar, mas também agir como se estivesse curado. Comecei a me mover sem medo, confiando que Deus estava operando e, surpreendentemente, a dor diminuiu. Essa lição me ensinou a não esperar sentir para crer, mas crer para então sentir. A remoção da dúvida e do medo também é uma prática que estou incorporando. No Brasil, onde muitas vezes carregamos o peso de incertezas, sejam econômicas ou pessoais, o medo pode nos paralisar. Mas como diz 1 João 4,18, o perfeito amor lança fora o medo. Aplico isso ao meditar no amor de Deus como um pai que deseja meu bem. Quando a dúvida surge, lembro-me de Mateus 8,3, onde Jesus diz: quero, seja purificado. Isso me dá coragem para rejeitar pensamentos de derrota e confiar que Deus quer me ver-me. Meus queridos irmãos, a mensagem que compartilhamos hoje não é apenas uma palavra de esperança, mas um convite para viver a fé que transforma vidas. Se essa mensagem tocou seu coração e reacendeu sua confiança no poder de Deus,
Não guarde isso só para você. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade, inscreva-se no canal para receber mais conteúdo que edifica e deixe nos comentários um amém ou sua reflexão sobre como essa mensagem impactou você. Fique até o final, porque há uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos espalhar essa mensagem de cura e fé.